Olá, amigos! Meu nome é Rafaela Neves Fernandes e nós estaremos nesse vídeo tratando sobre o assunto de nossos pensamentos e cristalizações mentais. Existe um livro chamado Semíramis, de autoria de Camilo Chaves. Esse livro é muito difícil de ser encontrado. Ele deveria ser reeditado. Para encontrá-lo tem que comprar usado. Eu, em verdade, consegui apenas um xerox. Mas ele é um livro que retrata um romance histórico que aconteceu 600 anos antes de Cristo e que retrata de uma personalidade em que o autor Camilo Chaves possuía uma ligação espiritual muito importante. Quando Camilo Chaves, que também trabalhou na doutrina espírita durante muitos anos com Francisco Cândido Xavier, escreveu esse livro, Semíramis, Chico Xavier chegou a dizer que se tratava de um romance espírita inspirado por meio da psicografia inspirada e também relembrado, porque se tratava de situações em que aqueles espíritos, tais como Camilo Chaves e outras personalidades ligadas também a Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, viveram naquela época tão antiga antes de Jesus. Camilo Chaves foi senador da República, era político, nasceu em 1884, foi presidente da União Espírita Mineira durante 10 anos, era também comerciante, advogado e jornalista. Falava vários idiomas, tais como o espanhol, o francês, o italiano, além do grego clássico. Também, através do piano, conseguia tocar inúmeras músicas maravilhosas. Camilo Chaves era antropólogo, humanista e durante muitos anos esteve nas esteiras espíritas. E ao escrever esse romance, ele estava em verdade recordando-se de uma existência que ele teve na companhia de Francisco Cândido Xavier, que foi uma rainha do Egito chamada Shams, e Emmanuel, que foi um sacerdote e professor na época dos egípcios. Semíramis, em verdade, foi uma rainha do Império Assírio. E nesta época, nós tivemos também a personalidade de Nabucodonosor. Nabucodonosor é muito conhecido no Velho Testamento como o rei que utilizava-se do profeta Daniel para a interpretação de seus sonhos. Nabucodonosor foi um dos reis da Babilônia antiga mais poderosos do mundo. O seu império era muito grande e era na região, a cidade da Babilônia, onde hoje é o Iraque. Só que Nabucodonosor, antes de ser rei, era um general e fazia inúmeras conquistas militares. Ele chegou a sitiar Jerusalém. Só que nós sabemos que quando, ainda mais nessas épocas tão remotas, eram efetuadas essas conquistas, muitas pessoas eram feitas escravos, enquanto para os conquistadores se tratava de uma vitória, para aquelas pessoas que estavam sendo conquistadas, sempre era um sofrimento, um sacrifício imenso, porque ou viveriam na escravidão ou sofreriam a sentença de morte. E Nabucodonosor inventou uma lança que se chamava bidente, que ela tinha dois orifícios e ela servia para estar furando os olhos dos escravos de uma só vez, assim, furava os 2 olhos de uma vez só. Cada vez que ele conquistava as terras, mais outros governos, impérios, ele não bastava apenas sentenciar à morte os escravos, ele primeiro os cegava. Nós sabemos que no final da vida, isso também é revelado pelo Velho Testamento, a personalidade de Nabucodonosor passou 7 anos de loucura, em que ele pastava como se fosse um animal.
Claro que hoje, à luz da doutrina espírita, nós entendemos que se tratava de uma obsessão, como ele também passou a se comportar como um lobo em diversos momentos desses últimos 7 anos de sua vida. Enfim, o tempo passou e nós temos esse romance maravilhoso da personalidade de Camilo Chaves. Passado algum tempo, Camilo Chaves acabou desencarnando. Bem no exato dia em que o livro foi publicado, ele desencarnou. E alguns meses depois, através do desdobramento mediúnico, ele apareceu para seu então confrade Francisco Cândido Xavier. E Francisco Xavier perguntou como que estava agora a nova vida, o retorno à pátria espiritual, como que foi, por quem que ele foi recebido. E ele contou que ele acabou sendo atendido nas primeiras horas já pelo ilustre Dr. Bezerra de Menezes. E não é de se esperar menos, porque Camilo Chaves teve inúmeros feitos, tinha também serviços de sopa, vários serviços assistenciais, fundou casas espíritas, que num outro momento nós podemos estar narrando. E para surpresa de Francisco Cândido Xavier, Camilo Chaves estava muito alegre, muito feliz, mas revelou a Chico que ele ainda sofria de algumas crises de melancolia. Camilo Chaves, em vida, já passava por essas crises. De tempo em tempo, ele sofria uma depressão, uma melancolia que ele não sabia explicar qual seria o motivo. E os amigos já sabiam que ele tinha esse problema e deixavam ele um tempo até que de repente retornavam para ver se estava tudo bem. Com certa naturalidade, aquilo acabava acontecendo de tempos em tempos e já era de conhecimento dos amigos. Não se tratava de nenhum tipo de obsessão, mas Camilo sofria daquela melancolia. E Chico fica espantado com essa revelação que mesmo após o desencarne, Camilo revela que ainda passava por aqueles episódios de melancolia. E Chico então pergunta: nossa, Camilo, você foi um professor, jornalista, um humanista, como que você ainda sofre desse problema? Por que isso acontecia? Aí Camilo Chaves lhe explica: lembra, Chico, do livro Semíramis, que nós acabamos vivendo naquela época tão remota? Sabe quem que eu fui, Chico? Eu fui Nabucodonosor. E durante muito tempo, embora nas próximas existências eu tenha me esforçado nas tarefas do bem, do amor e da caridade, tendo transformado aquelas pedras, aqueles espinhos em rosas, mesmo assim, há alguns espíritos daquela época, depois de mais de 2 milênios e meio, que ainda não aceitaram o perdão e continuam em esferas inferiores, em regiões de muito sofrimento, gritando o nome de Nabucodonosor, que fui eu. E aonde eu estivesse também quando estava encarnado na Terra, quando eles pensavam na personalidade que eu fui, aquela corrente de pensamento malévola me atingia onde eu estivesse e por isso eu passava por toda aquela melancolia profunda e ainda passo. E Chico fica espantado com toda aquela situação, com toda essa questão dessa força do pensamento depois de tantos milênios. Bom, passam-se alguns meses e Camilo Chaves também tinha amizade com Divaldo Pereira Franco. E acaba igualmente aparecendo para o médium Divaldo. E o médium Divaldo pergunta: professor Camilo, o senhor como está? O que aconteceu depois que o senhor desencarnou? Aí ele contou aquela história toda, tudo novamente, que ele encontrou o Dr. Bezerra de Menezes, que ele foi ajudado, mas que ele havia visitado umas regiões de profundo sofrimento na espiritualidade, onde jungiam ainda alguns espíritos que não haviam esquecido do passado e que estavam apegados àquele momento de trauma e de sofrimento do seu desencarne, e que tudo aquilo datava a era de 600 antes de Cristo, no reinado do rei babilônio Nabucodonosor.
E com isso, durante toda aquela situação de sofrimento que aqueles espíritos se encontravam, eles continuavam cheio de ira, cheio de ódio, cheio de ressentimento. E aquele ressentimento, aquela dor daquelas entidades espirituais acabavam chegando até Camilo Chaves, onde ele estivesse. E aí ele perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes o que ele tinha que fazer para ajudar aqueles espíritos. E Bezerra de Menezes explicou para ele que ele precisava ajudá-los, porque aquelas entidades estavam há milênios no sofrimento e estavam esperando uma oportunidade de serem resgatados e auxiliados por Camilo Chaves. E que era para ele então solicitar a seus amigos que estavam encarnados ainda na Terra, para que aqueles espíritos fossem recebidos através da maternidade por meio de uma concepção não desejada, mas que chegassem a esses amigos e que assim ele solicitasse, para que esses espíritos pudessem ter uma reeducação moral e então se libertassem dessa dor e desse sofrimento de tantos milênios. E aí vem Camilo Chaves solicitando então a Divaldo Franco que recebesse alguns daqueles espíritos. E Divaldo aceita receber na Casa do Caminho entre 8 a 10 espíritos mais ou menos da antiga Babilônia. O tempo passa e começam a aparecer na Casa do Caminho crianças, na lata de lixo, na frente da Casa do Caminho, nos portões, no final de uma reunião de passe, no final da sala, e começam a aparecer bebês e todos afrodescendentes, e a maioria com deficiências. E Divaldo imediatamente, quando sorria aquelas crianças, foi reconhecendo tratarem-se dos babilônios, e Camilo Chaves sempre aparecia junto e solicitava que Divaldo tivesse toda uma atenção naquela criação e naquela educação moral daquelas entidades. O tempo foi passando e Divaldo, com todo amor e carinho, foi auxiliando, foi entregando-se todo o seu amor, todo o seu carinho àqueles espíritos, àquelas crianças, e tinha um especial que era completamente gago. E outra coisa interessante era que todos eles não conseguiam ultrapassar o 2º ano da classe primária, que antigamente nós chamávamos de primário e 1º grau, quando ainda tinha toda aquela regra em que a criança podia reprovar quantas vezes fossem necessários. Não é como hoje que vai passando, né? Às vezes até sem ter condições. E Divaldo então fez de tudo para que aquelas crianças se alfabetizassem, mas eles tinham extrema dificuldade em aprender o português. Eles não aprendiam o português, porque eles não tinham o prisma das línguas latinas. Eles ainda estavam presos àqueles idiomas da Babilônia antiga, e quando eles ficavam zangados, eles proferiam palavras que somente eles ou os babilônios poderiam entender. A única coisa que foi possível ensinar a alguns foi trabalhos na enxada. E aí eles iam muito bem. Mas se aparecia algum afrodescendentes, eles ficavam muito zangados e sempre discriminavam, embora eles também fossem negros. Isso já vindo de toda aquela herança, né, da época dos babilônios e da herança dos escravos. Pois bem, passou-se o tempo e Chico recebeu a visita de Camilo, que esperava que esses espíritos tivessem toda essa reeducação moral, para que então, na era de Aquário, lá pelo ano de 2024, quando esses espíritos começassem a desencarnar, ele poderia então confrontar-se com esses espíritos, com esses nossos irmãos, e mostrar para eles tudo o que ele fez em prol da educação moral desses espíritos. Com toda essa história, eu fiquei pensando como que era possível todas essas questões, por mais que uma ilustre personalidade como o nosso querido espírita Camilo Chaves, como seria possível todo esse processo de que nós pudéssemos sentir essa influência, todas essas correntes mentais, essas vibrações das entidades, embora não se tratasse de uma obsessão.
E eu fiquei pensando, quando vi essa história em vídeo, por meio do Divaldo, tudo. E fiquei pensando. E naquela mesma noite, eu tive dificuldades de dormir. E eu, por incrível que pareça, um problema que eu não tenho é o sono. Eu durmo muito bem, durmo até demais se eu puder. Então, eu dificilmente fico me acordando durante a noite. E naquela noite, eu me acordei às 5 da manhã. E sentia que eu não conseguia dormir de forma nenhuma, tinha alguma coisa me incomodando. Eu pensava inicialmente, será que alguma coisa com as minhas filhas? Olhei, estava tudo bem, não tinha nenhum barulho na casa, meu esposo estava dormindo também. Enfim, o que será que podia ser tudo aquilo? E fiquei mais ou menos 1 hora em oração e não conseguia dormir. Aí no dia seguinte, quando eu me acordei, por volta das 7h30 da manhã, fui olhar minhas mensagens no WhatsApp. Para curiosidade, eu havia recebido uma mensagem às 5h15 da manhã de uma cliente que estava reclamando da sua aposentadoria. Eu lido muito com a parte previdenciária e ela é enfermeira e ela relatou na mensagem que ela havia até perdido o sono pensando na questão da aposentadoria dela que nunca saía. E aí eu tive a resposta da espiritualidade, imagine que eu fiquei sem sono porque aquela minha cliente naquela noite ficou pensando em mim que a aposentadoria dela estava atrasando muito tempo. Então imaginemos, né, como que aconteceu com o nosso querido irmão Camilo Chaves, que embora já fosse uma pessoa que havia resgatado todos os débitos, ainda sofria esses episódios de depressão, de melancolia, ocasionados pelo pensamento de irmãos que ficaram durante todos esses milênios aprisionados a esses pensamentos de ira, de raiva, de ódio, de trauma, de dor, de sofrimento, e esses pensamentos o atingiam e ocasionavam uma mudança repentina de seu humor e, claro, da sua vibração, da sua psicosfera, do seu ambiente e tal. Então nós imaginemos sempre quando nós passamos mal, que nós médiuns principalmente achamos, um irmãozinho que necessita de auxílio, de ajuda, de encaminhamento, e às vezes não é esse o fator, podem ser situações desses pensamentos que nós estamos sofrendo de pessoas que às vezes não nos perdoaram. Por isso Jesus tanto falava que nós deveríamos sempre perdoar e orar pelos nossos inimigos e nos reconciliar com os nossos adversários enquanto nós estamos na mesma caminhada, porque depois podem levar muitos milênios, muito tempo para que nós estejamos nos reencontrando e podermos estar resolvendo todas essas pendências do nosso passado. Também a Gênese, no capítulo 14 de Kardec, nos explica que existem as chamadas formas pensamento. Então, a partir do momento que nós vamos tendo um pensamento fixo, que nós formatamos uma ideia, aquela ideia cria vida, lógico, porque o pensamento é uma vida, o pensamento é uma vontade. E essas ideias vão se transformando em figuras, em verdadeiras formas que nós podemos estar retratando e ficam sempre presentes e são muito visíveis no nosso perispírito. Por isso que os espíritos se aproximam também de acordo com a nossa afinidade, porque isso conta muitos livros de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, o livro Ação e Reação, em que tem uma situação em que o nosso irmão chamado Ildeu havia planejado o assassinato de sua esposa para então casar-se com outra mulher. Então ele faz toda aquela ideia do assassinato e aquela ideia transforma-se numa imagem e os espíritos assassinos apegados a esse tipo de episódio, esse tipo de vibração, começam a aproximar-se da casa e aproximar-se dele para que aquela ideia tomasse corpo e fosse levada a cabo. Então tem toda uma intercessão de André Luiz e da equipe que o acompanhava para que aquelas ideias, pensamento fossem dissolvidas e então aquela família voltasse a ter paz em sua residência e aquele crime terrível não fosse cometido. Por isso que os espíritos sabem muito do que nós pensamos e o que vai acontecer conosco. Não é porque eles têm uma bola de cristal, têm grande imaginação ou têm poder na mente. É que eles simplesmente fazem a leitura dessa situação toda que está apegada no nosso
perispírito e que fica para eles muito transparente, para nós vermos a força e o poder que é nosso pensamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, senão tudo isso viram cristalizações mentais, como aconteceu no caso que nós estamos narrando, desses babilônios que ficaram durante tanto tempo aprisionados nesse mesmo pensamento. Aí vem a necessidade da nossa constante higienização mental, os nossos cuidados com o nosso pensamento, porque também isso fica muito claro que os nossos erros se iniciam por meio do pensamento. Porque a partir do momento que nós estamos pensando, aqueles pensamentos estão se transformando numa corrente fluídica e vão tomando forma. E isso vai prejudicar alguém ou nos prejudicar. Os espíritos, quanto mais elevados, eles já vão se dissociando desses pensamentos negativos inferiores e sempre procuram ou têm já adquirido sempre o pensamento equilibrado, o pensamento no bem, o pensamento no amor e na caridade. Dessa forma, tanto nos orientava Jesus: orai e vigiai. Por quê? Porque é para nós estarmos sempre vigiando a nossa casa mental, orando e melhorando o nosso condicionamento do nosso pensamento, para que eles sejam correntes positivas, ideias boas e positivas e que vão se concretizando sempre em boas ações. Um exemplo dessa questão como isso é muito, que nós devemos ter muita atenção e muito cuidado com essas situações das ideias e formas de pensamento, ideoplastias também chamadas, é o caso que um psicólogo espírita contou que ele atendia uma criança que sofria de um medo terrível do bicho-papão. E o psicólogo foi conversando e foi tentando entender o que estava acontecendo, até que a criança relatou que a babá falava muito para ele: olha o bicho-papão, se você não comer toda a refeição, o bicho-papão vai te pegar. Olha, você tem que colocar o sapato, colocar a meia, senão o bicho-papão vai te pegar. Não chore, olha lá o bicho-papão. E assim a criança, esse menino, foi traçando a ideia do bicho-papão e ele não conseguia mais dormir em seu quarto sozinho, porque ele relatava para a mãe que o bicho-papão estava no armário e chegava a descrever o bicho-papão, que era um bicho branco, que tinha 2 caninos, uma língua vermelha, olhos ferozes. E a mãe, muito nervosa, a primeira coisa que as mães fazem é levar no psicólogo. E o psicólogo espírita relatou que então, numa certa ocasião, uma amiga espírita foi visitá-los, chegou na casa da criança e foi até o quarto para ver o que estava acontecendo. E quando essa espírita chegou, o que ela viu? O bicho-papão. Só que esse bicho-papão não era uma outra entidade, não era um espírito. Tratava-se de uma ideia-pensamento formada pelo próprio menino, que ficava sempre com aquela ideia, aquele pensamento e medo do bicho-papão. O que aconteceu? A criança foi levada a tratamento de passes, água fluidificada, orientação, então foi dissipada aquela ideia-pensamento. Esse é um exemplo assim muito fácil, mas que nós todos temos que ter atenção e pensar, porque a nossa usina mental é uma zona criadora e nós temos que sempre preservar a nossa mente com pensamentos positivos, elevados, melhorados, porque quando nós desencarnamos, todos os nossos sentimentos, as nossas impressões, elas ficam muito mais fortes. E se nós temos raiva, temos ódio, temos rancor, temos um trauma, aquilo toma um corpo muito grande e nós podemos ficar aprisionados ou fixados nessas ideias. Esse cuidado é muito necessário, nós como os cristãos, como espíritas, sempre vigiando e orando, porque a oração também melhora a nossa psicosfera, da nossa casa, do nosso redor, o nosso perispírito, e nos preserva dessas criações mentais e nos auxilia a melhor compreender esse fenômeno, ajudando que mais pessoas também não passem por isso, porque a primeira coisa que nós sempre pensamos é que se trata de uma obsessão, e às
às vezes não é obsessão, é a própria força do nosso pensamento. Pois qual é a força, qual é a velocidade, a maior velocidade que nós temos no universo é a do pensamento. O pensamento é uma fonte criadora de energia, de coisas positivas, de grandes obras, mas também pode se transformar numa prisão, numa cadeia e que nos leve, como esses espíritos babilônios, a muitos milênios de dor e sofrimento. Então vamos pensar com carinho e vamos melhorar a nossa conduta como pessoas, iniciando principalmente pelos nossos pensamentos positivos e sempre no caminho do bem. Um grande abraço!